Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos que entender claramente que nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Um tempo onde existe uma realidade que é vivenciada por nós, pobres mortais, e outra realidade vivenciada pela mídia, no seu afã, na sua necessidade de bajular o governo do descondenado. E essa é a realidade que a gente tem aí. A partir da meia-noite, o combustível vai subir no mínimo R$ 1 por litro. Vem saber o seguinte, meu amigo Paulo, com quem eu vou conversar e todos vocês daqui um pouco. Nós estamos vivendo um tempo no qual nós estamos assistindo à reinvenção da realidade. Nós temos a realidade, o mundo real que nós vivemos, e temos o mundo da narrativa, o mundo do faz de conta. E é isso que eu penso claramente que a gente deva deixar claro, denunciar e enfatizar. A mídia manipula de forma desavergonhada e impune. Como o meu amigo Paulo Garcia mandou, meu e de todos nós, né? Lula está falando que estão pagando o povo para falar mal dele. Alguém sabe onde está fazendo esse cadastro? É que eu estou falando mal dele de graça e quero receber. É isso. É isso que nós estamos vendo, a realidade que nós estamos vivenciando. Nós temos um governo marcado pela desinformação sistemática. Nós estamos vivendo um governo que não tem nenhum tipo de compromisso com o Brasil ou com os brasileiros. Até porque, para mim, fica cada vez mais claro que ele não é o presidente dos brasileiros. Lula é o presidente escolhido por um sistema onde nós não podemos aprofundar, de tal forma que é complexo, mas nós precisamos deixar isso claro. Esse governo é um governo feito de narrativas. E é importante que a gente passe a entender certas situações que nós estamos vivendo. Por exemplo, hoje o Nine Fingers se prestou ao espetáculo deprimente de se vangloriar de ser imbecil e estúpido defensor da ciência. E aí o CDC, Centro que define a questão dos medicamentos nos Estados Unidos, diz que não há dados suficientes para ter múltiplas doses de reforço anuais contra o feinho. Mas nada disso importa, o importa é o show. Nesse momento, o que importa é o espetáculo deprimente. O que conta nesse momento para a mídia é o espetáculo deprimente, onde, mais do que a bizarrice de um governo, importa a leviandade da mídia. E eu quero deixar bem claro que eu tenho todo o respeito aos jornalistas, mas não me sinto representado por essa corja. A transformação da pseudociência em circo mambembe dos horrores petistas fica bem de acordo com um governo que visa apenas e tão somente o espetáculo. O que foi aquela cena bizarra? Pareciam ser dois punheteiros
se divertindo. Aí eu vou te picar aqui, aí eu vou te picar ali, aí pega na minha... Ah, pá, porra! Não tem postura. Você nota que é de alto a baixo a desqualificação mental do suposto presidente e do suposto cúmplice para voltar na cena do crime. Querer obrigar as pessoas a aceitarem incontáveis doses de picadas de produtos experimentais e que enfrentam rejeição e questionamentos por cientistas sérios em vários países do mundo é jogar para uma torcida que se acostumou a ser pautada pela mídia, onde a opinião de um jornalista imbecil tem mais peso e valor do que milhares de evidências de que tudo não passou de uma estratégia de dominação global pelo medo. Mas conta é o que o Bonner vai dizer. O Brasil vive uma ditadura pior do que a do judiciário, na minha modesta opinião. Na minha opinião, o Brasil vive uma ditadura muito pior, a ditadura da mídia. E eu falo isso para vocês com a tranquilidade de quem é jornalista. E eu faço isso para vocês com a tranquilidade de quem sabe como a manipulação da notícia é fundamental para fazer frente a uma leva, a um processo, a um tipo de acomodação. É como diz com toda certeza o Fábio Silva, nós estamos vivendo a ditadura das narrativas. Não importa mais os fatos. O que conta mesmo é saber, é entender que o que está em jogo é muito além daquilo que nós podemos pensar. O que está em jogo hoje é, na verdade, a nossa liberdade. E essa nossa liberdade, eles querem e precisam confiscá-la de todas as maneiras. Mas eu volto a dizer para vocês, e eu vi que já tem posição em contrário nesse sentido e depois irei responder. Não, a culpa não é do STF. Se você tem um filho que se torna mal educado e manda mais do que você, é porque você falhou no seu processo de educação de pesos e contrapesos. O STF só chegou aonde chegou por omissão do Senado, não tem nada a ver com o STF. Portanto, meus amigos, nós estamos vivendo um processo que é fundamentalmente um processo de destruição. E olha aqui, inclusive eu vou colocar para vocês várias situações. Olhem esse aqui, 100 provas, 5/5 do 21, tá? 100 provas, Bolsonaro cita vírus de laboratório e lança dúvidas sobre a China. Aquela bosta do UOL, né? 26/2, relatório de agência dos Estados Unidos afirma que o feinho surgiu de vazamento de laboratório chinês. Cara, e agora? E agora? E agora o que vão? Vão pedir desculpas para o Bolsonaro? Vão ter a dignidade de pedir desculpas para o Bolsonaro? Estados Unidos pediu à China mais honestidade. Pedir honestidade para a China é a mesma coisa do que pedir honestidade para um petista, para um delinquente. Então, vamos lá. Estados Unidos pediu mais honestidade, pediu para a China, sobre o que aconteceu em Wuhan na origem da crise do feinho. Como dizem, lá na Argentina, me caga la risa. Me caga la risa.
Esse povo é medíocre, esse povo é imbecil, preconceituoso, arrogante e pérfido. Portanto, pessoal, e o governo desse descondenado é um governo sob medida para esse tipo de ratatouille. Eles precisam confiscar a liberdade para que a estupidez deles se torne norma. Portanto, meus amigos, nós estamos vivenciando o tempo com um governo doente. Presta bem atenção. Nós temos no comando do país um grupo de assalto composto por ladrões, trombadinhas e dementes. Essa é a realidade. Por essa razão, nós precisamos enfatizar que esse governo que aí está não nos representa. Esse governo que aí está não representa os brasileiros, porque ele é a negação de todos os nossos valores. Esse governo que aí está é a negação do nosso amor pela liberdade. Esse governo que aí está é um governo sob medida para toda sorte de trambicagens. Ou, como disse, a certa altura, o próprio Alckmin, dizendo que o Nine Fingers queria voltar à cena do crime para roubar mais, e convidou ele, um merendeiro, para que a dupla de trombadinhas ficasse completa. Nós teremos um longo e tenebroso período, mas, acima de tudo, nós temos o desafio de fazer esse enfrentamento com as armas que nós temos nas mãos. É um processo muito longo, é um processo muito demorado, perigoso, mas do qual nós não podemos abrir mão. E não podemos terceirizar a nossa cidadania.